Então, pessoal, para transformar o formulário num jogo, a gente vai ver agora dois segredos muito importantes. Então, estou aqui no Google, 9 pontinhos que formam um quadrado, vou abrir meu Drive. Dentro do meu Drive, novo, formulário Google. E aí, aquelas configurações que nós já estamos acostumados do formulário, como título e nome do aluno. Então, jogo teste, nome, mais uma pergunta, resposta, a série, e mais uma pergunta, a gente começa. Então, o formulário que parece um jogo, a gente vai colocar, por exemplo, 3 vezes 3. E aí, dentro da múltipla escolha, a gente vai colocar opção 1, 9, na opção 2, 8. Venho aqui na barrinha lateral, criar, adicionar seção, e aí eu coloco aqui o título da seção, eu coloco a resposta, o feedback da resposta correta. E aqui eu crio mais uma seção e coloco o feedback para a resposta errada. Então aqui eu vou colocar uma pergunta para quem foi bem. Então, se ele conseguiu fazer 3 vezes 3, ele vai conseguir fazer 30 vezes 30. E aí eu vou adicionando as seções. Então, volta lá um pouquinho. Aqui na primeira pergunta que eu fiz, eu venho aqui nos 3 pontinhos, coloco ela como obrigatória, senão perde a graça, né, o jogo. 3 pontinhos, ir para a seção com base na resposta. Então, se o aluno acertar, ele vai para qual seção? Ele vai para a seção com a resposta correta. Muito bem, preparado para a próxima. E se ele errar, ele vai para a seção da resposta incorreta. Que pena! Depois que ele responder aqui, olha, mesmo que ele tenha respondido corretamente, ele não é para ele ir para a próxima seção, senão ele vai ver a outra resposta. Então, a gente tem que pular para a seção fase 2. E aqui, aquele aluno que errou, também não é para ele ir para a próxima sessão. Porque se ele errou, a gente tem que fazer alguma sessão especial para ele. Então, a gente vai colocar aqui, ó, mais uma sessão. E nessa sessão, a gente coloca aqui treino, que é para aquele aluno que não conseguiu, né, colocar uma pergunta nessa sessão. Então, o aluno que errou a primeira questão, ele vai para a sessão treino. E o aluno que acertou, ele vai para a sessão fase 2. E aí, eu vou elaborando novas perguntas. Então, na pergunta treino, é claro, eu vou manter aquele nível facinho. Então, se ele não conseguiu fazer 3 vezes 3, vamos ver se ele consegue fazer 3, mais 3, mais 3. Aí, uma resposta correta e uma resposta errada. E aí, eu vou adicionando seções de resposta correta e de resposta errada. Então, aqui eu coloquei a fase 2. Depois que o aluno treinar, ele consegue ir para a fase 2. Vamos ver como é que ficou? Vem aqui no olho, visualizar, abriu. Então, eu coloco um nome fictício para poder participar. O aluno vai preencher a série. E aí, ele vai responder a primeira pergunta, 3 vezes 3. Então, se ele errar,
ele vai clicar em próximo e vai estar lá a resposta que ele errou, né? De uma maneira um pouco mais sutil. Ele pode voltar e responder de novo, ou ele pode continuar. Se ele continuar, ele vai ter um nível de perguntas de acordo com a resposta dele. Então, se ele acertar, aí sim ele vai para a fase 2. Joyce. Aí ele acertou. 9. Próximo. Muito bem, preparado para o novo desafio. E aí ele vai direto para a fase 2. E assim a gente continua. É isso. Esse é um exemplo de matemática, é claro que eu não sou da área. Eu fiz um de história, que é esse daqui, sobre o Getúlio Vargas. Então, no meu jogo, o aluno ele é um assessor, um jovem político, convidado aí a lutar pelo fim da desigualdade social da Primeira República. Então, eu coloquei desenhinhos, o aluno tem que se identificar mais uma vez. E aí, aparecem os desafios. Na primeira reunião, ele precisa sugerir para a Aliança Liberal se eles devem apoiar o movimento armado ou se eles devem não apoiar o movimento armado. Então, eu escolho que eles não devem apoiar o movimento armado. E aí vem o meu feedback. Infelizmente, a Aliança Liberal não concordou com a sua sugestão. E aqui, se eu tivesse concordado com o movimento armado. Muito bem. Por seguir seu conselho, às 3 da tarde, no dia 3 de novembro de 1930, a junta militar passou o poder no Palácio do Catete para Getúlio Vargas. E aí ele continua para a próxima questão. É isso.